nesse ponto, a gente, inclusive, a gente tem clientes, né, que receberam, inclusive vocês devem ter tido notícia, né, que receberam investimentos da Gisele Bündchen, por exemplo. Então, o que acontece? Mas por que isso aconteceu, né? Porque eles são extremamente organizados internamente para receber isso, né? Para que o financiador acredite naquela instituição. Então, é como a doutora estava falando, existem investidores, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, prontos para investir, mas eles não vão investir em qualquer organização social. Então, é por isso que a gente está hoje aqui, todos nós, conversando sobre o assunto, porque está sendo cada vez mais exigido uma profissionalização maior da gestão. E os investidores, eles vão confiar nas organizações, sim, mas se houver toda essa estruturação interna, essas práticas de governança que estão sendo cobradas mesmo hoje em dia. Obrigado. Muito bom, Melina, obrigado. O nível de aderência das boas práticas de governança ainda é muito desafiador para o terceiro setor, exatamente pela percepção mais lenta da necessidade de profissionalização, de capacitação, de cumprimento das normas estatutárias, das finalidades e de estar antenado com o que tem de melhor hoje na condução de qualquer negócio, de qualquer modelo. A ciência da administração é muito nova, dos anos 50, Peter Drucker foi o principal responsável por sistematizá-la, só que nós podemos aprender. Todos nós estamos em processo constante de aprendizagem, seja pela realidade, pela praxis, né? Mas pela busca incessante de efetividade das nossas atribuições. Então, 51% das empresas brasileiras adotam, né, práticas de governança corporativa, enquanto as mais líquidas, ou seja, as que têm melhores resultados do ponto de vista de gestão financeira, tem mais liquidez, são em torno de 67% nessas 400 maiores entidades, né? E esse tema vem ganhando cada vez mais destaque nas companhias, inclusive as de capital aberto, principalmente estas, né? Porque elas têm que dar satisfações aos seus acionistas. Ora, se o público do sistema capitalista busca cada vez mais resultados, não causa impedimento que o terceiro setor, para alcançar melhores resultados sociais, se profissionalize na sua gestão, né? Não há necessidade de titulações, há necessidade de uma compreensão cada vez mais aberta da realidade e para dar sequência às finalidades próprias da organização e aos ideais de fundação desta, né? Helder. Pois não, Gal, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço já de antemão, em nome da Monella Advogados e da nossa aliança, que é a oportunidade de estar junto com vocês hoje. Só para a gente complementar um pouquinho, Helder, é tão importante essa profissionalização que hoje até o atual cenário legal das entidades beneficentes permite, dentro de um escopo coeso e em conformidade com a norma, a remuneração dos dirigentes, né? É bastante interessante isso, que o histórico legislativo do próprio país trouxe esse foco de profissionalismo para as entidades. Óbvio, não é porque está na lei que deve se sair remunerando, né? Sem observar critérios, sem observar nuances mais intrínsecos à própria atividade da entidade. Mas fica muito claro, o próprio objetivo legal, né? A legislação pátria, o legislador visa e requer do nosso executivo, né? Do executivo das instituições, um maior profissionalismo, né? E a gente vê também isso com a cobrança, com um arraigar muito grande nas normas hoje de entidades beneficentes, os aspectos de controladoria, contabilidade, né? De forma muito latente. Obrigado, Glauco. Seja sempre oportuna a sua participação, como foi agora, né? Isso é interessante, lembrando de um ponto importante, que é ainda muito mistificado, né? As entidades entendem que não podem remunerar seus gestores, quando elas podem fazê-lo, né? Desde que também não cause impacto nas normas de natureza tributária, né? Para que você não descaracterize a entidade, né? Pode passar, Melina. Outro ponto importante, que é um tema que a gente está buscando trazer cada vez mais para o terceiro setor, são os ESG.
né? As normas, as referências internacionais sobre meio ambiente, environment, social and governance. A governança é um elemento importante que está sendo preconizado para que a sociedade consiga entender que a entidade ou a empresa, quando é o caso, pratica o bem desses segmentos, o faz de maneira excelente. O meio ambiente é respeitado por nós, nós temos muitas entidades, inclusive confessionais, que vêm desde São Francisco, mais de 400 ramos desse fundador, inspirador de obras, que respeitam o meio ambiente, né? A parte social, nem há mais o que se falar, que é o que nós fazemos com maestria, né? Mas a governança ainda é um tema que precisa ser referido, trazido, incorporado como uma preocupação habitual em rotinas de reunião e de trabalho de cada organização, né? Então, como é que está a aderência do terceiro setor na perspectiva da organização, da governança e da gestão, né? Vamos ver como nós tratamos o tema. Então, a gente precisa reforçar só um pouquinho agora a governança corporativa, né? É uma prática que as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos deliberativos e os stakeholders, conforme nós apresentamos já no início, né? E no terceiro setor, especificamente, a governança da corporativa, ela é um conjunto, né, um sistema de ações, ou seja, não é uma prática isolada, mas ela é planejada, nós vamos falar do planejamento adiante, né, cujo objetivo é possibilitar que cada entidade reflita sobre as funções sociais que desempenha. De forma prática, ela trabalha com o propósito de desenvolver as atividades que são essenciais ao setor, como a prestação de serviços e oferecer um ambiente de empreendedorismo social que agregue valor à comunidade. Nós temos que nos relacionar com a comunidade. Qual é a entidade que cumpre efetivamente seu plano estratégico, que o tira da gaveta, que se preocupa em agora, agosto, setembro, já pensar 2023, não apenas no seu calendário de atividades, mas nos seus propósitos. Como eu resgato as finalidades do meu estatuto e faço dar cumprimento? Como é que eu levo para a tabela o que, quem, quando, onde, como? Como é que eu faço a medição dos indicadores desse resultado? E a gente percebe que nem todas as entidades ainda têm essa preocupação. E isso traz uma consequência, traz uma diminuição de resultados, um desvio de foco e, de certa forma, um prejuízo organizacional. Então, não adianta eu, como escola, ficar pensando por que eu estou perdendo aluno? Uma entidade do terceiro setor dizer por que eu não consigo captar recursos? Porque os doadores estão escassos? Por que a Europa não olha mais para o Brasil? Por que eu não consigo fazer uma parceria com o poder público, né? Então, isso passa necessariamente pela governança. As dificuldades enfrentadas hoje, por exemplo, pelo SEBAS, causas de indeferimento, são maioria de natureza contábil. Nós acompanhamos diariamente isso no Diário Oficial e nós vemos lá problemas de ordem contábil. Não que os contadores errem, não é isso. Mas, muitas vezes, as informações não circulam adequadamente e levam a equívocos que redundam nos efeitos práticos da certificação. A colocação da entidade de educação na sociedade, a condição existente para uma entidade que capta recursos, mas não presta contas aos seus doadores. Tudo isso impacta e decorre também de uma eficiência maior ou menor na governança. E aí, Helder, se eu puder complementar, o que acontece? A gente ouve muito falar os gestores preocupados, lógico, né? E aí, como que a gente vai se sustentar, né? A sustentabilidade da instituição. Como é que nós faremos isso? Não tem recursos, os recursos estão diminuindo. Mas, gente, observando e acompanhando os editais, os chamamentos públicos nesse primeiro semestre de 2022, a quantidade de editais e de recursos para captar foi muito grande. Principalmente nos meses de maio e junho, a gente vem acompanhando pelas newsletters do escritório, a quantidade de editais, chamamentos, recursos internos, nacionais e internacionais foi muito grande. Agora, o que acontece? Como a gente falou, é preciso que as organizações estejam preparadas para isso. Preparadas, ou seja, não adianta, vou participar desse edital. Já fizeram experiência prévia? Documentação está ok?
quem vai ser a pessoa dentro da instituição que vai ficar acompanhando prazo a prazo daquele edital. Então, a ideia que a governança também traz é trazer essa responsabilidade para o interno. Como nós vamos fazer para profissionalizar essa gestão e estarmos preparados para qualquer edital que apareça? Assim, a gente consegue uma maior captação de recursos e, no final, o objetivo principal, que é a sustentabilidade da instituição. Muito obrigado, é isso mesmo. E isso também vale para aquelas que não têm, muitas vezes, o hábito de acessar recursos públicos, que são mantidas por público-alvo que paga também para obter serviços, como são as entidades que têm SEBAS, tanto na saúde quanto na educação, e o público-alvo preferencial na assistência social e as atividades MEI. Então, é preciso sempre estar bem organizado e a gente vai ver como é que a gente se organiza, quais são os princípios integrados na governança. Existem 4 princípios, 4 pilares, que não são meramente palavras soltas nos fundamentos na governança. Esses 4 pilares, eles sustentam a governança. Primeiro é a transparência, clareza. Nós cobramos transparência do poder público e nós precisamos ter transparência porque nós somos uma entidade de interesse social, uma organização da sociedade civil. Então, a transparência é um elemento importante, tanto para a sociedade, quanto para o público-alvo, como entre os membros da diretoria. Eles precisam saber exatamente o que fazer e prestar contas, assim como também o staff que assessora a gestão. É preciso que haja prestação de contas, transparência cada vez maior. E a prestação de contas é outro pilar agregado à transparência. Cada pessoa, cada órgão deliberativo, cada membro da assessoria, do staff e da gestão tem uma atribuição. Se ele não tem atribuição, deveria ter. E não pode ter acúmulo de atribuições que prejudiquem a atribuição principal. E essa atribuição ela leva a que, de tempos em tempos, preferencialmente todos os meses, eu tenho uma prestação de contas, porque é preciso que haja clareza. Não se pode descobrir uma não conformidade daqui a 2 anos. Eu tenho que sabê-lo imediatamente. Então, isso é um pilar importante, baseado em transparência e prestação de contas por parte dos órgãos deliberativos. Outro aspecto é a equidade, né? Eu preciso tratar com um determinado critério de isonomia todas as pessoas que estão lidando na organização, sem preferência, sem acepção, atendendo o princípio da universalidade, da não discriminação, seja inclusive por questões de sexo, de gênero, ou de religião, ou de ateísmo. Eu não posso segregar isso e nem impedir o acesso dessas pessoas. Infelizmente, a gente percebe que até mesmo no processo de inclusão, às vezes existe uma acepção, e isso não pode ocorrer, dado o princípio da universalidade, que eu tenho que tratar todos com equidade, né? E existe também a responsabilidade corporativa. A instituição não lhe pertence. Você tem um sentimento de pertencimento à organização que deve ter perpetuidade. Então, como ela não lhe pertence, você é chamado a prestar contas daquilo que você faz para a consciência, para o público-alvo, para os stakeholders da sociedade. Então, esses 4 pilares são inafastáveis na governança, né? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E responsabilidade é responder pela coisa, pela res, né? Então, é fundamental a gente buscar esse entendimento claro de que, se eu me afastar desses pilares, eu não chego às ações práticas efetivamente. Então, o princípio da transparência nós já comentamos, né? Mas deixar claro que eu devo ter relatórios precisos, que denotem um comprometimento e clareza e uma satisfação, que eu não coloque as coisas, as não conformidades para baixo do tapete, mas que eu consiga expô-las de uma maneira efetiva para resolvê-las. Então, eu preciso conhecer a entidade. Eu não posso conhecer, eu como gestor, descobrir um problema daqui a 2 anos, né, que eu tenho alguém mal colocado na função. O problema é de quem está mal colocado na função ou de quem colocou aquela pessoa na função sem ter o perfil. Então, a pessoa que está naquela função e que não atende às expectativas poderia muito bem estar alojada numa outra atribuição onde ela tem melhor performance e poderia alcançar melhores resultados, né? A equidade é um princípio que nós já reportamos, né? Que é o tratamento equânime
de natureza transversal para todos aqueles que compõem a entidade. Eu vou avançar um pouquinho, porque a gente já tocou no tema dos princípios, né? Mas isso pode ficar disponível para quem quiser depois acessar e ler e meditar com mais calma a respeito do tema, né? A prestação de contas é exatamente o cumprimento da legislação. Não há quem caminhe sobre a face da terra que não preste contas a alguém, seja pessoa física ou jurídica. Nós prestamos contas à sociedade, ao Ministério Público, aos destinatários da missão, aos gestores, à gestão anterior, à assembleia de sócios, de associados ou membros, quando se tratar de organização religiosa. Então, prestação de contas é um elemento fundamental para que você tenha uma boa gestão, uma boa gerência na sua entidade. E o derradeiro, como nós vimos a responsabilidade social, retomando aqui, as ações elas devem ser criadas, desempenhadas, acompanhadas pelos conselhos, levando a responsabilidade social em conta. E essa responsabilidade social precisa se traduzir na minha busca de implementar, daqui a pouco, o ESG, que é um elemento que vai trazer um enorme benefício para a organização, tanto interno, na compreensão de mundo e do que tem que ser feito, quanto externo, seja geração de resultados e de melhor capital, de toda a ordem, né? Se Glauco e Melina quiserem complementar alguma coisa... Helder, eu queria tecer um comentário que assim, é fundamental o que você colocou aqui, até trazendo os conceitos da transparência e da prestação de contas. Mas não é incomum a gente observar nas entidades um aspecto de prestação de contas que gere ou acredita-se gerar toda a transparência da entidade. E o que acaba? Acaba a entidade incorrendo em alguns erros, porque ela pega aquele relatório que julga trazer a transparência e apresenta de qualquer forma em todos os mecanismos que ela atua e quer prestar contas. E muitas vezes ela traz para algum órgão informações que não eram necessárias. Portanto, a transparência envolve o raciocínio, o preparo para a apresentação da prestação de contas focal e pontual, né? Não é incomum a gente assistir, por exemplo, numa prestação de contas ao município, fatores que sequer guardam relação com aquele termo de colaboração ou com aquele convênio firmado. E aí isso gera incompreensão por parte do analista, né? Gera incompreensão por parte do analista e problemática futura. Então, tem que ser muito, muito pontual nessa questão. O profissionalismo aí, como a Melina também acentuou, impera. A gente tem que observar que a nossa transparência tem que ser dada na medida do que é necessário aparecer. Óbvio que eu tenho relatórios de N espécies e formas de direcionamento, conforme a prestação de contas. Muitas vezes a gente vê, e aí carregando o teu exemplo das entidades que são possuidoras do SEBAS, na hora de fazer o relatório de atividades na sua renovação trienal, elas carregam com mais informação, além do necessário, como se um excesso de informações fosse trazer maior vantagem ou melhor apreciação da entidade. E esse monte de informações, às vezes, não sopesada, não é que não precisa ser demonstrada de forma global, mas ali naquele momento de prestação de contas, ela é desnecessária. Acaba levando algum viés. Por exemplo, e o mais clássico que a gente sempre enxerga é uma entidade, por exemplo, eminentemente de educação, coloca algumas ações sociais que ela faz, mas não com foco de assistência social propriamente dita, e acaba tendo alguns entraves até de análise por outro órgão, o Ministério da Cidadania, na sua questão de renovação de certificado. Então, tem que ter bastante cuidado com a questão da prestação de contas envolvida a transparência, no sentido de eu trago à luz do que é necessário ser demonstrado para aquele órgão, para aquele setor. Óbvio, nada me impede de ter uma política de transparência macro que a sociedade, ao meu investidor, ao meu benfeitor, ou aquele que quer participar comigo do meu caminho, possa ter uma compreensão muito maior do que aquelas prestações de contas ou relatórios pontuais. Excelente, bem observado. Como nós temos aqui muitas entidades também da área de educação, com o SEBAS participando, eu queria chamar a atenção de uma coisa. A luz se coloca sobre o móvel, né? Está no texto do Evangelho, que serve como iluminação para a nossa realidade. O bem que a gente faz nas entidades do terceiro setor não é divulgado por razões várias.
ou porque a gente não sabe, ou porque a gente não quer, ou porque a gente acha que não dizer o que faz é importante. Só que para eu atrair o meu público-alvo, eu preciso dimensionar que ele pertence a uma entidade importante para a sociedade. Então, o relatório de responsabilidade social também é outro elemento importante que decorre desse quarto princípio, que é a responsabilidade social. Não basta eu colocar nas notas explicativas do balanço para prestar contas ao SEBAS ou a qualquer outro órgão, que eu atingi tantos mil alunos, ou tantos mil pessoas, ou idosos, ou crianças, etc, etc, etc. É importante que a sociedade também enxergue que o investimento de adesão, ou de ordem financeira, ou dos dois, reverte em benefício social. Então, o relatório de responsabilidade social precisa, primeiro, saber ser feito, precisa ter uma boa equipe de comunicação. Não estou falando de fazer propagandas e fotos, até porque tem outras coisas aí ligadas à LGPD também. Mas fundamental eu tenho que mostrar para a sociedade também a importância da minha atuação naquela localidade, naquele estado, naquele país, não é? Então, isso é um elemento importante, trazer a responsabilidade social e o relatório de responsabilidade social como um mote, como um foco, como uma razão importante para eu divulgar no primeiro trimestre do ano seguinte, ao encerrar o ano fiscal com as minhas atividades. Então, esses pilares aqui, responsabilidade, equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade, eles são integrados. A partir dele, nascem as ações que vão contribuir para a governança corporativa. Qual é a tendência do segmento do terceiro setor? É crescer em importância a totalidade das exigências de governança. Muitas entidades que acessam recursos públicos vão sucumbir porque a fonte estará fechada para aquela que não demonstrar um estatuto atualizado, um estatuto em consonância com o objetivo do recurso, em consonância com as suas atividades fins, ou aquela entidade que também tem recursos próprios mantidos para o seu público-alvo, não se adequar cada vez mais às suas finalidades estatutárias. Então, o estatuto atualizado, coerente com a missão da instituição, é fundamental. E onde é que a gente puxa isso? A gente puxa exatamente do plano de estratégia, o plano estratégico. Eu preciso ter claro que visão, missão e valores não são apenas para decorar um quadro na parede, mas eles precisam ser vivenciados. Quer ver uma prática super simples, que não vai custar nada, e que ajuda a vivenciar o próprio código, o próprio plano estratégico? É você ler, em cada reunião, uma parte da visão, da missão ou dos valores, ou mesmo do próprio código de ética e de conduta da organização. Quantas entidades têm código de conduta, têm código de ética instalado? Muito poucas. E depois a gente espera que o colaborador, o voluntário, o público-alvo, entenda os valores institucionais quando a gente não os proclama. Eles ficam encerrados na cabeça do gestor. Isso não se admite mais. Então, não importa o porte da instituição. O que se faz fundamental é que ela, cumprindo os 4 pilares da governança, não é? Que nós já acabamos de refletir sobre eles, elas desenvolvam as ações de plano estratégico efetivo e funcional e que seja posto em prática, aliado a um código de conduta que perpassa a organização. Código de conduta é um elemento importante para dar cumprimento à missão. Então, esse crescimento cada vez maior das exigências de governança vai favorecer a sustentabilidade, a longevidade, a efetividade de qualquer organização, seja ela de educação, de saúde, de assistência ou de outra ordem, não é? Por favor, pode passar. Helder. Pois não, fique à vontade. Eu costumo falei comentar... demais. Não, eu estava aguardando só você terminar, mas assim, eu costumo comentar que hoje, né, todo o universo das entidades sem fins lucrativos, das portadoras de certificação ou não, aquelas voltadas o chamado terceiro setor, estão sob égide de 2 novas legislações, né? Se não mais, né? Mas eu vou citar aqui, vou jogar o holofote em apenas 2, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Complementar 187, que regula a certificação do certificado de entidade beneficente de assistência social e atribui o direito constitucional à imunidade. Então, essas 2 legislações, elas são recentes, ou trouxeram, né,
para o nosso ordenamento essa discussão de forma próxima. E dentro da LGPD é necessário a entidade se revisitar para olhar notadamente seu fluxo de dados, né? Trazer a conformidade dos dados tratados, porque eu trato, como eu trato. Só que, assim, é intrínseco, elas estão muito arraigadas às questões de governança, né? Então, é um momento muito oportuno para as entidades hoje que estão se apropriando, que estão se adaptando à Lei Geral de Proteção de Dados, casar essa nova adaptação, essa conformidade buscada pela Lei Geral de Proteção de Dados, a conformidade integral de governança. Se eu estou revisitando a minha entidade para ver o fluxo de dados, não é por demais eu revisitar para ver os meus aspectos de governança, os meus aspectos de aplicabilidade do meu estatuto social, né? E assim vai, como você vem colocando aqui desde o começo da nossa fala. Então, a gente está vivendo hoje um momento muito oportuno para isso. As entidades estão tendo que se introspectar, olhar para si aí e corrigir caminhos para uma conformidade com relação à proteção de dados que caminha, né? É uma política de conformidade tanto quanto qualquer outra, uma política de compliance, ou seja, uma polícia de governança da entidade. Como ela está sendo legalmente obrigada a fazer isso, não é por demais tentar ampliar o leque da LGPD e observar também os aspectos de governança, né? Eu venho me deparado muitas vezes com entidades que têm, né, no aspecto da LGPD, tem lá sua política de privacidade, seu código de ética, o código de conduta, né? E sequer sabem que tem. Às vezes a gente, na anamnese, para fazer a prestação do serviço de LGPD, a gente manda um questionário e perguntamos lá se a entidade tem código de ética, algum regulamento interno, alguma coisa. Muitas respondem que não. E no curso do trabalho a ser desenvolvido em LGPD, aparecem aí essas peças que a gente perguntou lá na anamnese. Então, é bastante interessante essa introspecção, né? É voltar os olhos para dentro da entidade, como você vem falando desde o começo desse nosso bate-papo aqui, e aproveitar esse momento, já que está necessário investimento para uma política de conformidade quanto a dados, pensar em ampliá-la para a nossa entidade como um todo e trazer uma maior sustentabilidade, uma maior governança, uma maior coerência e equidade com nossos caminhos. Interessante. Eu gostaria só de, antes de passar a palavra também para a Melina, lembrar uma coisa. Como é que eu introduzo a governança na minha entidade? Primeiro, aprofundando o conhecimento sobre os 4 princípios. Revisitando o meu plano estratégico e atualizando-o. Depois, dando cumprimento pelo código de conduta. Criando o mais básico e elementar, que é uma reunião de diretoria. Eu sabia que há diretorias que não se reúnem, que não fazem ata, que não se planejam, que não seguem, que discutem assuntos e passam para o próximo tópico e não fazem os encaminhamentos devidos. Ou seja, o basilar, que é a organização da própria diretoria, é importante. Conselhos fiscais, que muitas vezes não alcançam a compreensão das contas que estão dando parecer favorável, e as contas são aprovadas em assembleia. Mas o Conselho Fiscal não compreende toda a contabilidade, ele tem direito a trazer um profissional da área para assessorá-lo e explicar o que está acontecendo com relação àquelas contas. A liquidez, a aplicação de recursos, a inadimplência, efetivamente, as pendências, as contingências, o cumprimento das obrigações trabalhistas. A gente não pode admitir que as instituições éticas do terceiro setor não cumpram legislação trabalhista. Não cumpram a legislação como um todo. Isso não é conformidade. Pois não. Uhum. Não, eu ia até brincar com você que não é incomum a gente, quando vai fazer uma adequação estatutária, rever o estatuto de alguma entidade, a gente receber aquele tipo de pergunta assim, doutor, é necessário mesmo esse conselho fiscal? Né? Porque a atuação é tão de só menos no dia a dia, mas a importância é macro. Ele garante a transparência e a boa conduta da entidade. Né? É um dos pilares aí de transparência e conduta adequada ao estatuto e às finanças, pelo menos, né, ao cumprimento da legislação tributária específica, e muitas vezes a gente escuta, né, numa eventual alteração, aí o pedido da entidade, dá para extirpar esse conselho aí, doutor, porque não tá acontecendo muito na nossa entidade, e é bastante engraçado. A gente sempre observa
que quando a entidade passa para um investimento maior ou passa a extrapolar os muros delas para tentar trazer fomento, a maior peça, ou talvez a peça de maior segurança que existe no próprio estatuto, é o Conselho Fiscal, esse mesmo que muitas vezes a gente escuta para ser extirpado na nossa peça estatutária. Né? E aí, complementando o que Glauco e Helder comentaram sobre as reuniões, tanto da diretoria como do Conselho Fiscal, não é a questão de fazer reunião por fazer reunião. O mais importante é que a reunião seja produtiva. E como é que a gente mensura isso? Quais são as ações que os membros que estavam presentes nas reuniões decidiram que são prioridades? Ok. Qual o prazo para cada uma? Quem vai ser o responsável por estar acompanhando o cumprimento daquela ação? Então, assim, gente, não importa se a reunião dura 2h30 ou 20 minutos. Isso não é o mais importante, mas mais importante é que na reunião seguinte, aqueles membros da diretoria ou do Conselho Fiscal chequem, ok, nós tínhamos definido para a última reunião as seguintes prioridades. O que é que foi feito? Nós conseguimos avançar? Então, esse é o resultado mais importante para a entidade em si. E esses detalhes que parecem tão menores, eles são de uma grandeza muito alta, uma grandeza muito importante para a entidade ter longevidade, ter planejamento. E detalhe, você muitas vezes percebe uma alternância da gestão. A gestão seguinte ou traz alguém que não era da ação, da atividade, ou não tem a memória do que a gestão anterior fez. E a gente, às vezes, tem uma política muito parecida com o que acontece no poder público. Chega-se ao poder substituindo um outro profissional que estava lá no poder executivo e não se sabe ou não se dá continuidade. Então, nós não temos políticas institucionais, a gente tem política de gestão. Enquanto, na verdade, eu devo ter uma política da organização para que ela, na alternância do poder, da gestão, ela possa dar continuidade. Por isso que ela tem que ser construída de uma maneira muito importante. A gente tem feito no escritório seminários com algumas organizações, e a gente percebe a importância de ter a reunião, de envolver os associados, de despertar o comprometimento, de fazer o Conselho Fiscal funcionar, da gestão estar ativa, os objetivos estatutários serem cumpridos, enfim, tudo aquilo que leva a partir daqueles 4 pilares. A gente não pode deixar de ter um referencial teórico, prático, na hora que a gente planeja e se compromete a assumir a gestão de qualquer organização. Se a gente não fizer isso, a gente vai comprometer a instituição. Veja, por exemplo, o caso das fundações. O Ministério Público acompanha, como curador, as fundações. E quando uma fundação não cumpre efetivamente com qualidade as suas atribuições ou não é bem gerida, o Ministério Público intervém, inclusive afasta a gestão. Isso aí tende a crescer cada vez mais a partir do marco regulatório das organizações da sociedade civil, para que as entidades como um todo sejam acompanhadas pelo Ministério Público, que está se profissionalizando, se organizando cada vez mais para essa nobre finalidade. Em benefício de quem? De caça às bruxas? Não, em benefício da sociedade, do público-alvo. O público-alvo nosso tem direito a uma boa gestão. Ele tem direito a isso. Então, o mínimo que se espera da governança é que ela contribua efetivamente para o alcance dos melhores resultados. Quando a gente não sabe que resultado a gente quer e em quanto tempo, a gente não consegue realizar. E não adianta chorar as dores. Quem está ensinando a gente sobre governança é o segundo setor. Aquele segundo setor que muitas vezes é criticado. Ele tem boas práticas. Saibamos separar o joio do trigo e trazer as boas práticas para o terceiro setor. Isso é fundamental para a longevidade, para a continuidade. Essa é a preocupação que a gente tem como advogados de entidades do terceiro setor, no sentido de contribuir com a gestão para que ela alcance resultados. A gente enxerga a derrocada de muitas instituições, e a gente sempre se pergunta por quê. E a gente faz os passos de volta e descobre que tudo tem uma fonte, um nascedouro, assim como o rio nasce de uma pequena fonte, muitos problemas nascem exatamente por uma decisão equivocada. E nós só erramos por 2 razões, porque queremos ou porque tomamos uma decisão errada. Então, é fundamental que isso seja refletido, não é? A mensagem que a gente vai querer depois, ao final, que saia daqui, é a necessidade de repensar as funções que o seu cargo exige como gestor. As pessoas têm direito à melhor liderança.
e o líder é aquele que serve. É bastante interessante também, Não é o que não Helder, serve. a colocação que você pôs aqui do Ministério Público, como ele intervém no caso das fundações. Mas se a gente transportar essa função do Ministério Público, né, o fiscal da lei, para as associações, eu, associado, mesmo que não seja dirigente, o mero associado, aquele participante do órgão máximo de governança de uma entidade, que é a Assembleia Geral, faço às vezes sim, e tenho todo o direito de fazer às vezes do Ministério Público na minha entidade quando associação, né? Na entidade que eu participo quanto associação. Até me corrigindo aqui, que a entidade não é minha, né? Eu sou um mero associado ou sou um associado, né? Que zelo na mesma forma que o Ministério Público zela pelas fundações aí, eu tenho todo esse direito e esse dever de realizá-lo. Então, na proposta que o Helder tá colocando, não é só no sentido de eu, como dirigente observar, mas eu, como associado, eu, como um benfeitor, eu que trato paralelamente dessa entidade, assisto ela um pouco à distância, não tão próximo quanto membros da diretoria, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir e o que eu posso observar se está num caminho coeso, pelo menos com a minha peça estatutária. Isso mesmo. Melina, quer falar alguma coisa? Vou prosseguindo, então, aqui com os slides seguintes. Com base nas principais dificuldades que os clientes têm trazido para o escritório, nós listamos aqui tanto os principais problemas que têm se apresentado, assim como as principais soluções. Lógico que aqui não existe uma receita geral, nem uma receita de bolo, mas cada gestor, dentro do seu dia a dia, como o Helder falou, em conjunto com a assessoria contábil, recursos humanos, assessoria jurídica, de forma sinérgica, entender qual é o melhor formato que vai se praticar dentro daquela instituição. O que é que funciona melhor para a instituição? Então, quais são os principais problemas recorrentes que chegam até nós? Falta de gestão eficiente, escassez de recursos, falta de credibilidade, aumento do interesse do público, transparência na prestação de contas, envolvimento com a sustentabilidade, falta de estrutura interna e falta de inovação. Isso a gente trouxe das diversas conversas que nós tivemos com os gestores, né, e das preocupações que muitas vezes nos deixam sem dormir mesmo. E a nós também, porque existe aquele envolvimento direto da assessoria jurídica com os problemas do cliente, né? E, assim, a gente vê muitas caras conhecidas aqui, como a doutora Leda, Eudes, Clécia, Luciana, né? Então, a gente fica muito feliz, né, e tantos outros, a gente fica muito feliz de ver que essa preocupação, né, vocês estão buscando aqui soluções, né, para o dia a dia, né, em conjunto, para a gente começar a refletir, como o Glauco falou. Vamos refletir o que é que pode ser feito melhor, né? O que é que a gente pode fazer diferente a partir de hoje? E Melina, observando aí o slide, os focos que vocês levantaram, eu não quero empurrar isso tudo para a gestão, porque a gestão eu não enxergo só a diretoria executiva, não. Eu enxergo a Assembleia Geral. Acabei de convocar os associados a participarem e serem o Ministério Público dentro da associação. Mas se a gente olhar aqui o item 1, falta de gestão eficiente, ele acaba desdobrando todos os itens posteriores, né? A falta de gestão eficiente não traz a boa transparência, que não traz o aumento do interesse do público, que não traz a credibilidade latente ou a escassez de recursos. Então, a gente tem que observar, como o Helder vem aqui desde o início, né? Aliás, o foco da palestra é esse, é a governança geral, é me conhecer, saber aplicar o que eu me propus e gerir de forma competente, né? De forma pontual, a demonstrar, por final, que aquilo que eu me propus como associação, como entidade beneficente, aquela que concorre e atua até paralelo ao Estado, né, que é um dos deveres aqui nossos, né, a gente atua geralmente em políticas públicas, né, fazendo o dever do próprio Estado, porque não é eficiente também, né, então eu tenho que demonstrar isso com uma gestão eficaz para conseguir o reconhecimento que vem traduzido aí talvez nos outros itens que os gestores apontaram aí na pesquisa de vocês, né? Bastante interessante essa colocação aqui dos principais problemas, e o topo da lista talvez seja o que desencadeie, né? Por uma questão até meio
óbvia, assim, lógica. Muito bom. E, sucintamente, a nossa vivência no terceiro setor nos fez perceber que há 3 pontos importantes para aperfeiçoar a governança, né? Um plano estratégico bem definido e aplicado, ou seja, eu tenho que fazer um plano estratégico com quem conheça também o terceiro setor, né? Definir os papéis institucionais. O papel institucional, olha, já houve um caso que eu não acompanhei, mas eu ouvi falar, né? Na época que se prendia diretor de escola por aumento de mensalidades, na década de 90, houve gestor que compareceu à polícia por conta da lei delegada número 4 da SUNAB, antiga SUNAB, que não sabia que ocupava um cargo de gestão. Acreditem nisso, né? Então, é importante a gente perceber assim, que uma condução definindo os papéis institucionais e quem tem perfil para ocupar o cargo. Não adianta trazer uma pessoa que é gente boa, mas que não compreende as suas atribuições, não se debruça sobre o tema para fazer funcionar a entidade, né? Mensurar os riscos e as soluções para a gestão de crises. Gestão de crise, gente, precisa ter um comitê de crise. O comitê de crise ele tem que estar pronto antes da crise, não é depois da crise. Não é chamar as pessoas para resolver o problema depois que a crise está instalada ou instaurada. Porque no terceiro setor acontecem crises que repercutem na reputação da organização, seja saúde, educação, assistência, danos morais, escândalo, de condutas desviantes, que infelizmente acontecem porque o código de conduta não é observado, porque os procedimentos não são efetivados. Então, se esses 3 pontos fossem aperfeiçoados na governança, certamente melhores resultados adviriam para o público-alvo, para a própria organização, para a sua longevidade, para que ela permaneça de pé com cada vez mais crescimento, gestão, organização, resultado, transparência, eficácia. É isso que a gente entende que o terceiro setor precisa hoje, tá? Essa é uma perspectiva que nós consideramos moderna e antenada com o que tem de melhor hoje na condução de organizações. Traço aí de novo, Helder, o paralelo à LGPD, né? Traço aí de novo o paralelo à LGPD. A LGPD exige, né, para questões de proteção de dados, um plano de incidentes pré-formatado, para quando acontecer algum incidente com o dado, eu tenha já um caminho de solução pré-pensado, ou pelo menos moldado, para eu não sair batendo cabeça por aí. E está aí, ó, a mensuração de riscos e soluções para a gestão de crise comunga muito com esse aspecto, né? Eu traço, às vezes, eu dou um exemplo, no paralelo, que todo mundo aqui conhece um plano contra incidentes que é intrínseco na nossa vida. Se todo mundo aí abrir a sua porta de casa, se morar num condomínio, num apartamento, todo mundo vai ver os extintores, as placas de saída, os caminhos das portas de emergência. Por que todo mundo tem isso para a sua segurança privada ali no dia a dia contra uma eventual calamidade aí de um incêndio e não pensa em realizar um desse tipo de plano para as contingências que podem acontecer para as entidades, né? Não é nenhum mistério da fé que a gente está propondo, é simplesmente antever algumas possibilidades, codificá-las e, na eventualidade de seu acontecimento, não ter que parar ou retroagir para pensar como solucionar. Já tem os caminhos certos, as pessoas direcionadas e como levar adiante, né? É bastante interessante essa proposição aí que você coloca também na solução de gestão de crises, né? Importante pensar sobre isso. E passando aqui para as boas práticas, né, as sugestões práticas que a gente vai deixar hoje aqui para todos nós refletirmos em conjunto, a gente trouxe algumas sugestões, né, também extraídas tanto daqueles problemas como as dificuldades que os clientes apresentam para a gente no dia a dia. E a primeira delas é a organização atualizada e aplicada do Estatuto Social. Então, várias perguntas me vêm à mente que a gente recebe sempre, né? Por exemplo, o Estatuto está atualizado, como a Helder comentou, as finalidades que constam lá são as que são efetivamente aplicadas pela instituição? O quadro de associados hoje corresponde à realidade da instituição? Gente, é super comum a gente receber aqueles estatutos para atualizar com os associados beneméritos. E a gente, por um exemplo, e aí a gente pergunta para o gestor, mas quem são os associados? Quem são esse grupo de associados beneméritos?
Bem, eu não sei dizer. É comum, é muito comum. Então, vem de uma história da associação, e não que vá se perder isso de jeito nenhum, mas refletir internamente. Será que se aplica à realidade hoje? Essas pessoas ainda estão envolvidas na gestão? Será que ainda são vivas, né? Eu pergunto porque realmente acontece, gente, na prática. Então, essa atualização do quadro de associados, por exemplo, como o Glauco falou, a importância da LGPD, o estatuto da minha instituição já está adequado à LGPD? Tem alguma previsão sobre o assunto, né? Sobre as assembleias virtuais, a gente sabe que é uma dificuldade enorme dos gestores. Eu sei disso, gente. É vocês mandarem o estatuto para colher as assinaturas presenciais em cada canto do Brasil. A gente sabe. Então, hoje é permitida a assembleia virtual. Hoje é permitida a assinatura eletrônica. É permitido por lei, é lei vigente, tudo ok. Mas a gente sabe que tem cartório que coloca dificuldade quando vai registrar, porque não tem a previsão no estatuto. Então, é interessante para facilitar a vida dos gestores atualizar o estatuto em relação a isso? Com certeza, né? E regimento, né? Quando eu falo de regimento, qual é a importância dele? No estatuto, nós vamos ter as regras gerais da instituição. O regimento, eu já vou esmiuçar, eu vou detalhar mais. Por que ele é tão importante? Como a Helder falou no começo, é importante que toda instituição tenha cada função com as suas ações, com as suas competências definidas. Aí o gestor vai saber de quem cobrar e o quê. E isso vai estar no regimento, de forma mais específica, mais detalhada. Então, esse documento, assim como o estatuto, é um norteador para os gestores. Os gestores estão com dúvida, peraí, deixa eu ver no estatuto, regra geral. Não está no estatuto, está no regimento, vamos lá ver o que é que ele diz sobre o assunto. E aí existe um embasamento para tomar a decisão. São documentos que dão apoio na tomada de decisão do gestor. Outro caminho para as boas práticas é profissionalizar a captação de recursos e o gerenciamento financeiro. Então, foi aquilo que a gente comentou um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre, será que a minha instituição tem uma pessoa que fica acompanhando todos os editais que estão sendo publicados? Gente, não é quantidade de pessoas, não. Nós temos cases aqui de sucesso que realmente a instituição tem menos de 10 pessoas trabalhando e conseguem captar muito mesmo. Eles vivem só de projetos e conseguem captar bastante. Mas por quê? Porque eles se profissionalizaram nisso. Então, eles têm pessoas que todo dia checam os editais e acompanham prazo a prazo, assim como a prestação de contas. Até porque a captação de recursos, ela não vai se encerrar no edital. O edital é a primeira fase, é o bebê que está nascendo ainda tem um caminho grande aí pela frente. É aquele projeto, aquela parceria que vai ser assinada, ela só vai ter final quando acabar a vigência dela. É importante que tenha essa pessoa atenta, prestando contas, verificando se a documentação está ok, até o encerramento dela. Então, essa profissionalização na captação de recursos, ela é essencial para a sustentabilidade da instituição. Terceiro ponto é o compliance e código de conduta. E o que vai ser o compliance? É estar de acordo com, então, estar em conformidade com as regras vigentes. E aí, muitas vezes eu ouvi, Marina, mas para que a gente vai precisar do código de conduta? Gente, aspectos práticos do dia a dia de vocês que eu vou trazer como resposta. Infelizmente, existem casos de assédio moral e sexual nas instituições, né? De algum colaborador, algum terceiro, algum stakeholder. Existe, a gente sabe que existe. E certo é que os gestores ficam muito aflitos quando ocorrem situações como essas. Então, o código de conduta ele vai ser mais uma ferramenta que vai auxiliar no apoio, né, na decisão desse gestor, vai dar apoio na decisão do gestor. Como? O código de conduta, depois que ele é aprovado e ele é divulgado para todos os colaboradores e todos que se relacionam com a instituição, ele também vai ser instituído um comitê de ética. Então, o comitê de ética dentro da instituição já analisa previamente esse tipo de situação. Então, já tem um parecer do comitê de ética. Isso vai dar apoio dos gestores a tomar uma decisão em relação àquela pessoa que infringiu alguma norma de conduta. Então, é mais um apoio para vocês, gestores. É essencial. A gente vê na prática isso. Além de ser essa ferramenta de apoio na tomada de decisão, o Código de Conduta ele tem sido exigido
é por muitos investidores internacionais. Né? Tem sido bastante comum os investidores, né? Eles querem investir no Brasil, na compra de imóveis, em recursos mesmo financeiros para a sustentabilidade da instituição, mas eles exigem toda a documentação interna da instituição, assim como o código de conduta, aplicável. E o que é aplicável é realmente envolver esse código de conduta em todas as reuniões da instituição, mencionando algum código, deixar ele de fácil acesso, disponível para todos que se relacionam com a instituição, e aplicar. Quando houver alguma infração, alguma norma de conduta, realmente que ele seja aplicável. E, por último, como uma boa prática, a gente tem o suporte jurídico integrado à gestão. E o que é isso? Gente, a gente esquece aquele papel do advogado, né, que ficava lá longe, hoje em dia, né, e que só quando o processo estourava, ou que vinha algum problema muito sério, que já judicializou a questão, é que o advogado entra para dar o apoio jurídico. Não. Qual é o tipo de assessoria que nós vemos como essencial hoje em dia para os gestores? É a assessoria jurídica proativa e preventiva. Como a Eda falou, integrada com todos os outros setores da instituição, com a contabilidade e jurídico andam assim, né? Eu destaque para provar, né? Tudo que a gente vai alinhar, a gente alinha junto. Então, contabilidade e jurídico sempre alinhados. Com isso, nós evitamos problemas. E outra coisa, nas reuniões periódicas entre a assessoria jurídica, em que o advogado está lá caminhando junto com o gestor, são tomadas decisões para frente, antes do problema existir. Então, isso faz toda a diferença, porque se alinha, qual é a melhor estrutura? Contador, vem aqui, vamos conversar junto, vamos ver qual é a melhor estrutura para eu também não ter problemas tributários. Vamos desenhar esse modelo junto, que se adeque para essa instituição, que melhor funcione para ela. Então, esse suporte jurídico integrado, ele tem feito toda a diferença no dia a dia das instituições. Às vezes, até o gestor quer tomar aquela decisão, mas por não ser a área técnica dele, justificado, claro. Então, fica um pouco seguro. Então, o jurídico está ali, ele está presente, ó, quero tomar essa decisão administrativa interna, estou pensando dessa forma. E aí o jurídico toma a frente, só para dizer, os riscos são esses, essa é a parte boa, essa é a parte não tão boa, mas a decisão é de vocês. Então, dá esse apoio no dia a dia do gestor. A gente sabe que quando a gente caminha de mãos dadas, a coisa flui, né, bem melhor para todo mundo. Melina, até para fazer o plano de incidente, né, ou antever o fato, é fundamental, né? Muitas vezes a gente tem que tomar os gestores têm que tomar algumas decisões que não que tá sem saída, então ele tem que tomar alguma, mas antevendo os possíveis desdobros que pode acontecer junto com o seu jurídico, já antevendo o que pode ser realizado, até o caminho de defesa, faculta aí um mar de águas calmas, né? Um pouco mais tranquilo. E Melina, quando você estava narrando aqui os fatos aí da organização atualizada e aplicada do Estatuto Social, eu me lembrei de um fato, até tem a doutora Esther está aqui nos acompanhando hoje, ela estava comigo, a gente foi participar numa cidade aqui no interior de São Paulo, de uma assembleia de eleição dos dirigentes, e um associado percebeu um detalhe lá, eles não tinham fichas de controle dos associados. E ele queria se assenhorar da entidade. A verdade é essa, se assenhorar para assalto mesmo. Ele convidou um grupo de amigos que não guardava relação com a entidade, só para ele ter um número maior de votantes, e se apresentaram todos como sócios na Assembleia, associados na Assembleia, né? A coisa só não foi pior para essa entidade, porque ela estava com ausência absoluta de regramento ou de documento para o comprovante, é que essa medida aí eles não quiseram levar adiante quando a gente optou por acionar a polícia mesmo, né? E a pessoa ia ter que contar o seu histórico de interação com a entidade. Aí eles viram que, né, numa minúcia, num apurar um pouco mais delicado, talvez eles iam ser pegos com essa estratégia aí maléfica, né? E conseguimos debelar. Mas você vê o risco que correu essa entidade. Se naquele dia os dirigentes não tivessem já antevisto, né, que poderia acontecer algo assim, levado 2 advogados lá para minimizar
a situação, era capaz de ter uma assembleia com pessoas que sequer guardavam relação com a associação, uma eleição de uma outra diretoria executiva e o rumo da entidade totalmente desvirtuado. Por quê? Por falta de controle. Falta de controle. Óbvio, é um exemplo extremo, né? A gente tá pegando aqui numa minúcia, mas uma minúcia corriqueira de acontecer, porque eu achei, na época, eu estava nos inícios do trabalho com o professor Sérgio lá na Monela Advogados, e achei uma falta de observação da entidade muito grande. Para encurtar a história e não roubar mais o tempo do Helder, 1 ou 3 semanas depois, aconteceu o mesmo fato, nós tivemos que tomar a mesma intervenção, e aí numa entidade na capital de São Paulo, né? Onde todo mundo tem todo acesso, advogados, contadores, outras entidades, a mesma coisa. Outro grupo foi tentar lá, numa assembleia de eleição, colocar associados a mais, que sequer guardavam relação com a entidade, para tomar de assalto a entidade. Tudo porque a entidade não fazia um ato basilar, controle de seus associados, né? Existe uma questão importante, Glauco, assim, algumas decisões do estatuto, no estatuto, dizem que tem que ter quórum de 100% dos associados. Então, muita entidade confessional diz assim, membros ou associados, né? Se for organização religiosa, membro é associação de associados, composta pelos religiosos da instituição tal. Só que os religiosos da instituição tal, nós temos pessoas que já estão com demência, nós temos pessoas que estão afastadas das atividades educacionais, ou de saúde, ou de assistência. Como é que a gente resolve isso? Quem nos conhece sabe, nós sempre propusemos que a diretoria faça uma ata de reunião, consolidando a relação dos associados da organização. E o ideal é que se eu tenho 200 religiosos, por exemplo, falando aqui de instituições religiosas, ou de outra ordem, né, eu coloque lá aqueles que estão envolvidos na operação. Então, se quem trabalha na educação é um número de 50 pessoas, eu coloco lá os 50. Ah, mas essa pessoa vai sair da educação e vai para outra missão. Então, sai da educação na lista da diretoria e entra um outro, porque assim eu tenho o controle consolidado, inclusive para fins de calcular o quórum da Assembleia. Então, um detalhe uma espécie de censo, né? Esses 2 cases que você trouxe mostram que isso é uma realidade factível, né? Isso pode acontecer com outras entidades, inclusive as não religiosas, né? E mesmo as entidades só com chamados leigos, elas enfrentam, às vezes, problemas dessa natureza, sim. Porque quando a entidade está bem, todo mundo quer um pedaço. É isso que a gente vê, né? Nós sugerimos lá, Helder, aqui, nós, né, num todo, até dentro da nossa aliança, pelo menos eu vou brincar aqui, né, como está bem em voga, está no momento atual aqui no país, um censo anual de quem são meus associados ratificado numa ata. Isso não arranca pedaço, isso não traz prejuízo, ao contrário, traz efetividade de muitos direitos a serem protegidos e, principalmente, os quóruns estatutários respeitados. Né? Você lembrou de forma aí muito clara. Se eu tenho lá 200 associados e eu não tenho o controle deles, se são os 200 mesmo, e aparecer 30 para uma votação que exige 2/3 ou 1/5, quem sabe eu não consigo realizar aquela assembleia. E aí sim, é perda de tempo, perda de dinheiro e perda de condução da própria entidade. Né? Vamos Verdade. falar E o cartório vai observar isso, né? O cartório vai observar e vai travar o registro da Assembleia, da ata da Assembleia. Nós queremos passar a um ponto importante, antes das perguntas. A gente queria anunciar algo para vocês, né? Vocês estão vendo à esquerda o 3S LOL, 3S de terceiro setor e LOL do direito, porque é universal. Os escritórios Monelo Advogados, Monelo Advogados já atua há 43 anos, acho que foi pioneiro no país na matemática do terceiro setor, com o fundador, o professor Sérgio Monelo. 45. E o escritório... 45. Não. 45, Helder, 45, desculpa. Estamos comemorando esse ano. Está bem conservado, parece mais novo. O escritório Monelo Advogados, que é sediado em São Paulo, e o nosso escritório, sediado em Fortaleza, se uniram e nós criamos o 3S Law, um serviço que compreende todas as áreas do terceiro setor, desde o direito da criança e adolescente ao direito do idoso, passando pelas demais áreas, né? Governança, captação, reforma estrutural, reorganização societária,
e fundos e patrimoniais, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a temática do terceiro setor, porque esse é o nosso foco, essa é a nossa missão, essa é a nossa linha de governança, né? Então, sempre que aparecer aí o 3S Law, ele representa exatamente o vínculo que reúne os dois escritórios. O escritório Monello Advogados hoje é representado pelo professor Sérgio Monello, que está um pouco afastado, Ricardo Monello, seu filho, a Priscila Trujillo, Glauco Reis e Paula Bossato, são sócios do escritório, né? E a gente está somando os esforços em benefício do terceiro setor, né? São pessoas extremamente éticas e qualificadas, com as quais nós nos associamos com muita alegria, dentro de um processo que já vem sendo construído há alguns anos. Não foi nada de inopino, nada pensado, não é uma fusão, é uma associação de bancas e advocacia com o propósito de prestar um melhor e mais qualificado serviço para quem? Para o nosso público-alvo. É assim que a gente quer fazer. Então, a gente ficou muito feliz em poder anunciar isso para esse grupo em primeira mão. Tá? O lançamento foi feito em São Paulo, na semana passada, em Sorocaba, por ocasião do 15º Fórum, né, Seminário de Gestão Jurídico-Contábil, que nós estávamos com representantes de entidades de todo o Brasil. E hoje a gente comunica aqui para essa Assembleia tão seleta, com muita alegria, com muito entusiasmo, que nós pedimos e agradecemos pelo apoio. A gente quer somar gente do bem para ajudar a fazer o bem para instituições sérias. É isso que a gente quer fazer com a nossa contribuição jurídica. Então, nós passamos o Glauco Reis, que eu mencionei agora, é esse que nos precedeu na fala aqui presente, não é? E nós podemos passar a palavra agora para algum questionamento, algum esclarecimento de algo que, limitadamente, a gente não conseguiu expor nessa fase. Tá? Só um minutinho, que eu queria manifestar também a nossa satisfação de ter encontrado essa aliança com o escritório que carrega os mesmos valores que há 45 anos a Monello Advogados carrega lá, aqui no sul, sudeste de São Paulo, né, do país, e falar que é com muito orgulho que nós anunciamos, não só ali na Contábil 22, mas hoje aqui né, nesse encontro amigável, né, que a gente teve a satisfação de ter feito essa aliança com a Helder Nascimento, e a gente está aqui para aprimorar o terceiro setor. O intuito é esse, são duas bancas que vivem a realidade do terceiro setor há muito tempo, né, há bastante tempo, há mais de 2 décadas, salvo engano, né, da Helder Nascimento. Então, a gente tem uma satisfação, 3 décadas, olha lá, e a gente tem uma satisfação muito grande de estar comemorando hoje essa notícia e agradecer aí a todo o esforço, toda a dedicação que todas as partes, tanto aqui de vocês, da Helder, como nós da Monello Advogados, empenhamos para trazer para o setor que é tão carente, né, tão carente de uma luz, de algum auxílio nesse sentido. A gente tem aqui esse propósito maior aí dessa união. Obrigado. Então, está facultada a palavra para alguma intervenção, questionamento, discordância, né, do que a gente disse aqui. Enfim, a gente está na hora da gente continuar o nosso bate-papo a respeito disso. Então, por favor, fiquem à vontade, um de cada vez. Eu acho que a gente não tem... tímido. São pessoas tímidas. Quero registrar aqui mais uma vez a presença do presidente da Comissão Nacional do Terceiro Setor da OAB Federal, doutor André, que muito nos honra com a sua presença, com a sua participação aqui, os diretores, gestoras de entidades do terceiro setor, de modo geral. A gente fica muito feliz de encontrá-los aqui e tê-los representados no nosso humilde debate a respeito do tema de governança. Então, fique à vontade, por favor. Acho que a gente não foi claro, né? Aqui na nossa... Não, eu poderia falar um instante, doutor Helder? Por gentileza, fique à vontade. Fiquei te conhecendo pessoalmente durante a imersão lá em Sorocaba na semana passada, né? E assim, eu posso dizer que eu estou assim encantado com a forma que o Grupo Aldiza e a HNA, né, também conduziram o evento, e que agora está aí, estou começando os desdobramentos, né? E assim, considerando
a complexidade da legislação e os interrelacionamentos, né? E os aspectos tanto jurídicos quanto os aspectos contábeis, né? Que, vamos dizer, são a base de sustentação das entidades em todos os seus aspectos, né? Precisaríamos estar sugerindo, se assim me for permitido, né? Que se pudesse adotar uma visão, vamos dizer, um pouco mais sistêmica, né? Desses cruzamentos, desses relacionamentos, como que se usa hoje aí muito em termos de treinamentos cruzados, mapas mentais, né? Para que a gente possa, de uma maneira mais instantânea, ter uma visão do todo, assim, mais sistêmica e mais integrada. Eu gostaria de fazer a sugestão, né, para quem tem um conhecimento amplo de todos os assuntos igual vocês, que pudesse aí, né, nesse grupo Aldisa, onde até já me entrei lá também no Clube One, né, passei a fazer parte do Clube One logo na terça-feira, quando retornei, de maneira que o trabalho nosso na entidade ficasse um pouco mais facilitado, né, considerando a escassez de uma mão de obra especializada dentro das entidades, né? Eu acho que o problema de profissionalização é o que eu tenho tentado fazer, né? De ajudar com a minha experiência em termos de gestão, de contabilidade, de sistemas de informática, mas a gente encontra um quadro humano ainda que carece muito, né? De um crescimento pessoal e profissional, muitas vezes. E aí também já queria aproveitar para levar meu agradecimento por esse evento, que, apesar de curto, é muito esclarecedor para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Professor José Guilherme, né? Fala de onde? De São Paulo? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Muito obrigado pelo apoio e pela participação. Talvez nós anotamos a sugestão, acho que seria interessante, a gente podia até pensar um módulo, né, de uma visão sistêmica, né, específica sobre a integração de áreas, né, de profissionais diversos em torno de um tema comum. Né? Em vez de fatiar o assunto, né, seria melhor procurar reuni-lo e trazer uma visão integrada das vivências, né, que a gente busca ter. E tudo que a gente está falando aqui não é fruto só de leitura, é fruto de percepções da realidade que influenciam e que a gente percebeu em vários estados, em vários lugares, em várias instituições, tanto de perto quanto de longe, né? Os reflexos de uma boa ou não boa governança, né? Obrigado, doutor Helder. Porque a gente tem muito, pelo que eu posso estar percebendo agora, muito uma questão de causa e efeito, né? Se isso, e é uma sequência de sis, né, que não se encerra. Então, se a gente não estruturar e não sistematizar, em algum ponto a gente se perde nessa cadeia, né? E essa visão sistematizada e estruturada, eu acho que vai ajudar muito, né, aos gestores, né, a ter uma visão mais abrangente de qual é a sua responsabilidade, inclusive, né? Interessante, a gente começou falando sobre governança, dizendo que ele é um sistema, né? Isso nos traz aí a percepção novamente do sistema, a visão sistemática, né? Então é importante realmente a gente pensar sobre isso. Pode ser um tema de um outro painel ou de um dia ou amanhã de trabalho que a gente pode organizar efetivamente, virtual ou híbrida, né? Sem problema nenhum. Vamos anotar essa sugestão. Parabenizo o professor José Guilherme, viu, Helder? Porque assim, o mapa mental sugerido aqui, solicitado pelo professor, é de um amarrar tamanho, né? Nós vamos nos debruçar aí para tentar trazer. A gente faz alguns mapas mentais, por exemplo, com o LGPD, organização da estrutural das entidades. A gente até disponibiliza lá no site em conjunto com a Aldisa, praticamente agora também com o Helder Nascimento, mas um macro, né? Com esse leque, com esse guarda-chuva todo aqui, nós vamos nos esforçar, professor. O senhor não se equivocou quando falou que o emaranhado aí é grande. Então, a gente vai raciocinar assim um mapa mental nesse sentido e aproveitar aí o ensejo que o Helder já captou para a gente talvez trazer uma manhã de bate-papo nesse sentido, de trazer essa confluência total aí das normas, né, e da vivência das entidades. Exato. Alguém mais deseja perguntar alguma coisa?
falar alguma coisa? Eu gostaria. Pois não. Você é Eu Esther. sou Esther. A doutora Esther, ela é coligada nossa lá, ela trabalha conosco há mais de 20 anos com a Monella Advogados, né? Uma das nossas principais bases de consulta, a doutora Esther. Tá aí, obrigado, Esther, por estar junto com a gente hoje. Imagina, eu quero parabenizar vocês pelo evento aqui, pela oportunidade de assistir vocês falando. Foi muito bacana, muito bom. E eu queria deixar uma pergunta, ou talvez uma colocação para vocês discorrerem um pouquinho, com relação à importância. A gente falou muito dos gestores, mas dos gestores se comprometerem com o estatuto, porque o que nós observamos, vocês falaram, mas numa pincelada, né, o que a gente vivencia muito são pessoas contratadas para fazer as vezes da diretoria, pessoas contratadas com função de administrar a instituição no lugar da diretoria. E isso acaba gerando muito estresse para essa pessoa, muita preocupação e não ter o engajamento, né? E a responsabilidade que é repassada para essa pessoa, para esse administrador contratado. Então, queria, se vocês puderem falar um pouquinho sobre como engajar a diretoria nas funções de diretoria, né? E como fazer com que essas pessoas que estão ali no fronte de batalha, vamos dizer assim, possam se sentir respaldadas pelas decisões que elas tomam. Vou tentar responder aqui a partir da vivência também, tá? É isso que é o bacana. O processo de seleção de pessoas para quem vai exercer a função executiva na organização, ele carece de algumas preliminares. Primeiro, eu preciso ter muito claro, e eu vou falar do papel do gestor também, mas eu preciso ter muito claro qual é a atribuição do cargo. Depois, qual é o perfil da pessoa. Depois, selecionar as pessoas e chegar, é o processo de seleção de pessoas mesmo, e depois que você chega a identificar aquele que reúne melhores condições aparentes para exercer as funções, essa pessoa deveria ser mergulhada no conhecimento da instituição. Conhecer os seus estatutos, aprofundar o tema, entender o código de conduta, entender os valores, passear pelas áreas da instituição fisicamente, conhecer as obras, entrevistar as pessoas, antes de começar a exercer o seu primeiro ato como organizador. Agora, quando a própria gestão tem limitações em passar esses conteúdos para o executivo, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Por isso que a gente diz que o gestor ele é o servo de todos, né? Ele tem que começar por inserir nas suas atribuições o conhecimento pleno da instituição para que ele possa qualificar e capacitar gestores. Segundo, o princípio da prestação de contas, da transparência, né, da responsabilidade corporativa também tem que existir. E esse executivo ele tem que ter um espaço, ainda que parcial, na reunião mensal da diretoria, porque ele é o executivo, ele é o que executa as atribuições em nome da gestão. Eu já conheço casos de gente que ocupa a presidência de 11 instituições ao mesmo tempo. Olha o desafio que é executar todas as atribuições da missão de cada organização. Então, é sempre tormentoso falar sobre o tema de governança sem envolver a gestão. E o executivo, bem lembrado, doutor Esther, ele é aquele que é braço efetivo, porque ninguém consegue gerir uma entidade sozinho. Então, outras funções elas são convocadas para cooperar com a gestão organizacional. Então, efetivamente, eu diria que assim, o processo de qualificação e seleção de pessoas, capacitação constante, avaliação, prestação de contas e mensuração de resultados. Porque isso é que vai fazer. Eu não posso delegar e dar as costas. Eu tenho que contar, efetivamente, com pessoas comprometidas com a organização. Percepção, doutor Esther. Eu vou traduzir, eu vou sintetizar esses pontos que você levantou num ponto que abraça todos eles.
conscientização, né? Essa é a principal matéria, conscientização do que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. E isso só com um trabalho diário, a insistência, o convite daquele administrador contratado para as reuniões de diretoria, e ele também, quando se sente isolado, trazer a diretoria para as suas mazelas, né? É um trabalho de conscientização, de entrosamento. Senão, a gente vai resvalar sempre na falta de gestão, sempre na gestão amíngua, né? A tua palavra é exata, né? Não adianta contratar um gestor e virar as costas se eu sou a personificação estatutária da entidade ali, eleito pelos meus pares, né? E aí, infelizmente, a gente tem uma frase em voga, né? Em tempos de mudança de legislação, multas aplicadas agora pela NPD, SEBAS com alguns viés de interpretação dos ministérios. Infelizmente, uma frase que a gente usou muito na imersão, e você estava lá conosco, Helder, o professor José Guilherme estava junto também, pode ratificar aqui, ou se aprende no amor, ou vai se aprender na dor, porque os equívocos vão trazer pedras no caminho da entidade. E muitas vezes as pedras podem, dependendo do gravame, serem intransponíveis. Então, conscientização é a grande palavra, né? Eu acho que estratifica tudo que você colocou, Helder, se você me permite, né, fazer esse trato, mas conscientização, e não é só da diretoria, é do associado, é o que a gente cobrou ali, eu e a Melina, a gente falou lá no começo, você associado sirva como Ministério Público da sua entidade. Não adianta eu falar, olha, eu sou um associado e a diretoria não faz nada. Eu também tenho parte disso, nós somos parte da solução e do problema, né? Então, o caminho é conscientização geral. Não adianta eu cobrar direito de alguém, cobrar dever de alguém se eu não exerço ou não faculto a ele o direito dele fazer o dever dele, né? É bem por aí. Tem uma pergunta aqui no chat. Posso passar para a próxima pergunta? É legal. Sim, à vontade. Esther, tá ok? Resolvido? Queria agradecer, obrigada. Tem uma pergunta da Liduína, e agradecer a presença em peso do Patronato São José de Itapajé, Padre Marcos, Padre Dimas, Luciene, contador, né, Zé Maria. E a pergunta da Liduína foi: Comitê de crise e código de conduta obrigatoriamente tem que estar previsto no Estatuto? A lei, ela não obriga que esteja previsto no Estatuto. O que é que tem que obrigatoriamente estar expresso no Estatuto? É o que consta no Código Civil. É o geral, né? A forma de constituição, em caso de dissolução, a forma de destinação. Então, são regras gerais. Mas, como a gente vem comentando hoje durante essa manhã, são boas práticas. É interessante que esteja previsto no Estatuto sobre que poderá ser implementado um programa de compliance com a aprovação de um código de conduta. É interessante, que poderá vir a ser formalizado um comitê de gestão de crise. É interessante. Então, assim, a gente sabe que as instituições nem sempre têm todos esses braços, né, para dar conta de tantas funções e tantas responsabilidades. Mas nada impede que esteja previsto no Estatuto e que entre no planejamento daquela instituição. Pode ser que não seja feito de imediato, mas ela já adotou uma medida de fazer constar no Estatuto, ou seja, está no radar dela. Pode ser implementado logo, ou um pouco mais à frente, assim que possível, mas é uma boa prática, sim. Espero ter respondido a tua pergunta, tá, Liduíno? Qualquer dúvida... Melina, eu vou redundar o que você falou. A peça estatutária é o DNA, é o RG, é a cara da nossa instituição. Se ela prevê, fica mais fácil de trazer a conscientização, né? Estratificando as palavras do Helder aqui para não repetir. Então, quando há previsão estatutária, ela fica passível de ser implementada, né? Se a gente fizer uma eleição das peças reconhecidas dentro da minha entidade, vocês vão ver disparadamente que todo mundo sabe que existe o estatuto. Poucos sabem que existe um código de ética, poucos sabem que tem um regimento interno, né, um plano de incidentes. Então, se fizesse uma eleição, né, se fosse possível, né, no mundo hipotético aqui, a gente fosse votar, quem ganharia disparado como principal documento seria o estatuto. E por quê? Porque ele é
o principal o documento da entidade, né? Ela não valeria de nada, ela não existiria se não tivesse a personificação dele. Por isso que ela se torna uma personalidade jurídica, né? Então, conter o comitê é muito válido. É obrigatório, né? Acho que daí, trazendo a pergunta da Ludmila, por legislação, não. Agora, por boa conduta, eu vou te responder, Ludmila, até com um pouco menos de acanhamento, é obrigatório se eu quero ter boas práticas e boas condutas. Aí ele passa a se tornar obrigatório, não por lei, mas por vontade da entidade. Como foi levantado o tema da gestão de crise, deu uma ideia aqui da gente fazer um momento específico sobre gestão de crise nas instituições. A gente poderia trazer aqui, por exemplo, o professor Ricardo Giovenardi, que é um dos maiores especialistas no país no tema gestão de crise, né? Tem uma vivência em cases muito complexos do Brasil, a exemplo de Brumadinho, a exemplo de questões ligadas à imagem institucional, a instituições de educação, a crises as mais diversas. Acho que seria uma grande oportunidade da gente refletir só sobre gestão de crise. E a gente poderia trazer todos os membros da diretoria para um momento desse, se houver interesse, evidentemente, do público. Acreditamos que sim, porque o tema foi suscitado, então seria estratégico a gente repensar isso, porque a gente não para pensar em gestão de crise. A gente pensa como apagar um incêndio, já que a crise, infelizmente, chegou, e a imprensa é mais rápida do que a organização na investigação e no aprofundamento da crise gerada, né? Interessante, Helder, é que na gestão de crise a gente só não olha o grande acontecimento, né? Eu já minimizo ele desde o pequenino, né? Um e-mail disparado errado, uma fala colocada, uma nota que saiu com equívoco. Isso, se não bem tratado, vira uma crise potencial, né? Então, bastante interessante. Comum aí que a gente podia fazer, sim, um encontro para esse detalhe aí, até para a gente aprender um pouco mais e poder auxiliar. Esse é o nosso intuito de estarmos juntos aqui debatendo sempre, né? Exato. Posso fazer uma sugestão também, já que a gente vai falar das crises, né, da gestão, e também das consequências, né? O que acontece no momento da crise, quais são os riscos, ou o que vem junto com elas depois. Então, desde da imagem, como o professor Helder coloca, a Emelina, mas também as próprias demandas judiciais que podem prejudicar a instituição e, às vezes, até o fechamento. E eu vou falar rapidinho aqui com relação também às ações de improbidade administrativa, que estão muito, hoje, com a alteração da própria lei de improbidade administrativa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, que ela é aplicável aos dirigentes do terceiro setor, né, às instituições. Então, acho que isso é interessante também. Só um parênteses aqui. Não, bem colocado, excelente. Que é tema para um outro painel também, não é? Outro painel. Alguém mais, gente, gostaria de se manifestar? Algumas pessoas estão me perguntando se a palestra vai estar disponível, né? Aí só avisando a todos que ela está sendo gravada, tá? E a gente vai disponibilizar para quem precisar assistir que não conseguiu, né? Na manhã de hoje, tá bom? Como os slides também. A gente tem aqui, pelo mail, né? Pela inscrição, a gente consegue remeter para os participantes do evento. Tá? O que mais, gente? Alguma coisa a mais? Eu gostaria de, se não houver nenhuma colocação adicional, não é? Eu gostaria de anunciar que em outubro nós vamos trazer a temática da inclusão, os desafios jurídicos na educação. O ano novo está para começar, né? O planejamento da quem é da educação está para começar. Além da inclusão, a gente tem a problemática da acessibilidade que interessa a todos e que está sendo muito cobrada pelo Ministério Público por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei de Inclusão. Então, a gente sabe que os conselhos de educação também estão regulando o assunto. Isso tem sido um desafio na acolhida nas instituições como um todo, inclusive a educação. Então, a gente gostaria já de estar anunciado para o dia 7 de outubro, uma sexta-feira, às 9 horas, e a gente pede que quem é dessas áreas, né, da gestão, divulgue com os membros da diretoria, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, que não é diretoria, mas é um órgão deliberativo, os associados,
a realização desse evento, que começa pela conscientização efetivamente. Então, será no dia 7 de outubro. Não é isso, Bel? 7 de outubro, não me falha a memória. Uma sexta-feira. Exatamente. Então, nós mandaremos um e-mail também para quem participa dos nossos eventos e pedimos que a divulgação. E se alguém tiver a gentileza de poder replicar nas redes sociais, nós ficaremos muito honrados e felizes com a deferência. Tá? Então, nós agradecemos muito pela participação de todos. É uma grande alegria poder interagir. Nós faremos também uma live integrada antes de outubro, ou seja, no mês de setembro, integrado com uma advocacia Sérgio Monello, né? Com a Monello Advogados, melhor dizendo. Né? E nós vamos trazer um tema também de interesse do terceiro setor, e nós divulgaremos também para todos os nossos parceiros e amigos e clientes. Então, agradecendo de novo imensamente a participação, nós desejamos um excelente final de semana e que a próxima seja exitosa e que a gente consiga trazer os nossos parceiros de diretoria, de gestão, de organização, para o foco principal, que é o cumprimento da missão institucional. Esse é o nosso desafio constante. Então, muito felizes com a manhã de hoje, nós agradecemos sempre e desejamos sempre o melhor para todo mundo. Obrigado. Vamos desfazer Eu a reunião. agradeço, Ana. Quer falar, Glauco, Melina? Desculpa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Foi uma felicidade estar essa manhã aqui, poder colaborar, mesmo que pouquinho, né? E aprender muito com você e com a Melina, né? Muito obrigado aí pela possibilidade de estarmos juntos hoje. Muito, muito grato. Gratidão enorme. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade. Agradecer a presença de todos, tá? E estamos lendo, viu? Todas as mensagens aqui de agradecimento, Irmã Vera, Paula, Ana Rita, lá de Quixadá. Então, obrigada pela participação de todos. Eu sei que a agenda de vocês é bem cheia e que vocês tiraram esse momento para poder nos ouvir aqui, mas é isso que faz toda a diferença da nossa caminhada juntos. Então, vamos em frente. Muito obrigada, gente. Então, desfaz-se nesse momento a nossa cadeia de transmissão. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigada a todos. Até a próxima, doutora.